Na Prever FM, você começa o dia bem informado. No ar, primeiro jornal, a primeira notícia, a primeira informação aqui na Prever FM. Pontualmente 6 horas, bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 3 de julho de 2024. Uma excelente quarta para você, com muita paz, com muita saúde, com muita energia positiva. Bom dia, Ellen Bravo. Bom dia, Márcio Paz. Bom dia a todos os ouvintes da Prever FM, do Primeiro Jornal. Hoje é dia 3 de julho, dia do Ministério da Justiça, criado para aprimoramento das instituições jurídicas e para promover melhorias nos serviços judiciários e harmonia entre os poderes. Hoje também é dia das cooperativas. A data foi instituída oficialmente pela Aliança Cooperativa Internacional com o propósito de promover a confraternização do setor. E hoje também é Dia Internacional Sem Sacos Plásticos, Legal. Que tem o objetivo de chamar a atenção para a produção e o consumo excessivo de sacos plásticos a nível mundial, propondo-se alternativas para resolver este sério problema ambiental. Quando você vai no mercado, Márcio, você usa aquelas sacolas retornáveis de... A maioria das vezes, deveria usar mais, inclusive. Eu tenho essas sacolas retornáveis, mas eu acabo usando pouco, porque às vezes não deixo no carro, entendeu? Mas o Dia do Internacional Sem Sacos Plásticos é uma data realmente que a gente tem que levar a sério, porque é o seguinte, gente, hoje, coincidentemente, vendo uma matéria de madrugada, o que tem de microplástico no oceano, que as pessoas que comem peixes, principalmente, peixes d'água salgada, né, acabam ingerindo, tá? Infelizmente isso é uma realidade que a gente precisa reverter urgentemente, que já são encontrados nos organismos das pessoas microplásticos. Doideira, né? É doideira e é culpa da gente mesmo, né? Mas até que haja conscientização, vai mais uns 300, 400 anos, no mínimo, né? Talvez meus bisnetos. Agora as manchetes do dia. Dia do Rei Pelé é sancionado pelo presidente Lula. Prefeitura realizará a operação migrante durante onda de frio. O dólar sobe e vai a R$ 5,67 após Lula dizer que há um jogo de interesse contra o real. Lesa Pátria, operação que investiga ato do 8 de janeiro, é prorrogado até 2025. Maduro anuncia que Venezuela vai retomar diálogo com os Estados Unidos. Hoje conversaremos sobre o sono com a doutora Silkiana Tereza Weber, do Laboratório do Sono da Unesp. Conheceremos mais sobre a Companhia Beira Serra e seu próximo espetáculo com a atriz Mimi Tortorella. Agora nós vamos saber como é que fica o tempo hoje, amanheceu meio friozinho ainda. Vamos saber a previsão do tempo com Juliana Marques. Bom dia, Juliana. Bom dia! Hoje em Botucatu haverá sol com aumento de nuvens à tarde e não há previsão de chuva. A temperatura mínima é de 11 graus e a máxima de 26 graus, ambas mais altas em relação ao início da semana. Então a gente vem vendo progressivamente as temperaturas subindo. O ar polar intenso já está sobre o oceano e vai se afastando do Brasil. O frio diminui e isso vai permitir que a temperatura volte a subir naturalmente. Uma frente fria se afasta do Brasil na altura do sul da Bahia e outra frente fria passa pela costa do Rio Grande do Sul, mas sem alterar o tempo no estado. O ar seco predomina sobre o Brasil e impede a ocorrência de chuva sobre a maior parte do país. Algumas nuvens carregadas crescem no extremo norte do Brasil, onde ainda tem bastante umidade para a formação das nuvens de chuva. Então aqui prossegue o tempo seco e vai aumentar as temperaturas. Quer dizer, inverno mesmo nada, né? A gente vai voltar a passar calor, é isso? A gente vai ter, mas a gente precisa realmente que chova, né? Precisa. Essa secura está fazendo mal para a saúde, para o meio ambiente, para as nossas plantas, né? Enfim, vamos torcer para a chuva. Conhece alguma dança de chuva? Não. 6h04. Tá faltando, precisamos descobrir uma dança da chuva. Vamos à notícia inusitada, aquela notícia curiosa. Bom, eu vou até colocar a imagem aqui, ó, para quem tá na live poder ver. Eu vou deixar aqui no telão também pra gente ver, ó. Mulher registra arco-íris de fogo no céu do Canadá. O registro foi feito no último dia 28 por moradores de Beth e Odessa, cidades a 2 horas da capital Ottawa. Lizzie Payne, mulher que fez a gravação, afirmou na legenda que nunca viu nada parecido. Esse arco-íris, chamado de arco-círcum horizontal,
é um fenômeno meteorológico muito raro. Ele se forma quando a luz do Sol está acima de um ângulo de 58 graus. E essa luz precisa refletir nos cristais de gelo em nuvens cirros, que são alongadas, finas e compridas. Então é raro mesmo, né? É muito raro. E eu vi algumas imagens na internet procurando essa específica desse registro, né? E tem muitas imagens assim, tão bonitas quanto essa. Eu achei muito interessante, muito bacana de se ver. Fantástico. 6h05 agora, aquela notícia que está bombando nas redes sociais, as virais com a Juliana Marques. Um vídeo feito por um dos 325 passageiros a bordo do Boeing 7879 Dreamliner registrou o momento em que o homem é retirado do bagageiro de mão acima das poltronas após a aeronave passar por fortes turbulências e pousar de modo emergencial na madrugada desta segunda-feira, no Aeroporto Internacional Aloysio Alves, em Natal, capital do Rio Grande do Norte. O barulho da aeronave captado no vídeo e as luzes apagadas sugerem que o passageiro foi retirado do local ainda em voo. Outros 2 homens ajudam ele a sair do compartimento projetado para armazenar bagagens de tamanho reduzido e que os passageiros possam ter acesso durante o voo, como mochilas, bolsas de mão, sacolas pequenas e outros itens pessoais. O vídeo viralizado nas redes sociais ainda mostra os passageiros deixando a aeronave após o pouso. No interior do avião aparecem com peças soltas devido aos intensos tremores. O pouso de emergência foi feito no aeroporto de Natal, capital potiguar, e foi um protocolo para oferecer atendimento médico aos passageiros. A Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Norte informou que 30 pessoas que estavam no voo foram socorridas. O SAMU foi acionado pela concessionária que administra o aeroporto e 15 ambulâncias foram necessárias para o atendimento das vítimas. Gente, eu vi esse vídeo, né? Esse voo saiu da Espanha com destino ao Uruguai e aconteceu essa turbulência, né? Impressionante. E um detalhe, uma das passageiras, ela teve um filho menor de idade, 2 anos, né? Também foi resgatado no compartimento de bagagens. 2 anos. Uhum. Então, algumas pessoas com ferimentos graves, inclusive, com problemas na coluna, com fraturas. Que terrível isso. É por isso assim, né? Eu sou chato, vocês sabem disso. Eu não tiro o cinto. Eu fico com o cinto. Ainda mais com turbulência, né? A gente tem que ficar no lugarzinho quietinho. Mas isso aí foi terrível, né? E jamais irão esquecer os passageiros desse voo, né? E muita gente criticando a companhia aérea também, falando que tem sido cada vez mais frequente esse tipo de turbulência, que os passageiros não têm mais confiança de estar no avião, então bem complicado. Precisa saber o motivo de tanta turbulência, né? A rota, enfim, o que aconteceu, se foi algum evento climático, se alguma falha na aeronave, enfim. Mas, de fato, foi terrível momentos vividos por esses passageiros que depois de Natal foram para Recife, de Recife pegaram o voo para Uruguai, que era o destino final deles. Doideira, né? Agora, outro assunto viral que tem sido muito comentado é a questão da Eurocopa, Copa América. A Laura fala aqui no esporte, mas tem sido entre um dos assuntos mais comentados. E a gente falou aí sobre o momento do Cristiano Ronaldo, em que ele chorou. E ele se pronunciou sobre isso. O Cristiano Ronaldo protagonizou uma das imagens mais marcantes da Euro 2024. O choro depois de perder o pênalti para Portugal na prorrogação chamou a atenção. Mas o craque garante que não foi por medo da eliminação. Depois da classificação, o craque comentou que o que levou a se emocionar é o fato de ser a sua última Eurocopa. Ele disse: "É sem dúvida a minha última Euro, mas não fico emocionado por isso, fico emocionado por tudo o que implica o futebol. Pelo entusiasmo que tenho pelo jogo, pelo entusiasmo de ver os meus apoiadores, a minha família, o carinho que as pessoas têm por mim. Não é por deixar o futebol, porque se deixar, o que falta eu fazer mais ou ganhar mais? Não sei se vai resumir a mais um ponto ou menos um ponto. Alegrar as pessoas é o que mais me motiva", afirmou. Não, foi emocionante saber que uma pessoa que já ganhou tudo no futebol, como a gente comentou ontem, né, ainda se emociona pelo fato de perder um pênalti, pelo fato de talvez desclassificar a seleção do seu país, né? Mas alguém lá de cima estava de plantão, falando, não, hoje não vai ser o dia, né? Deram mais uma segunda chance e na decisão por pênaltis, ele fez também. O goleiro de Portugal defendeu 3 pênaltis e Portugal passou para as quartas de finais da Eurocopa. Muito legal. É uma imagem que vai marcar por muito tempo o futebol. Com certeza. 6h09. Esporte. E nós vamos saber agora o que aconteceu no futebol no dia de ontem com a Laura Marcelo. Bom dia, Laura!
Bom dia, Primeiro Jornal. Quartou aqui no Boletim do Futebol da Prever FM. Na Série A do Campeonato Brasileiro, teremos o início da 14ª rodada com jogos nesta quarta-feira. Às 7 horas da noite, Cuiabá e Botafogo. 1 horinha depois, às 8 horas da noite, mais 2 jogos. Criciúma e Cruzeiro e Vasco e Fortaleza. Pouquinho mais tarde, às 9h30 da noite, a gente vai ter os Atléticos atuando aí, os 3 Atléticos jogando no mesmo horário. Atlético Paranaense e São Paulo, Atlético Mineiro e Flamengo e Atlético Goianiense e Red Bull Bragantino. Na Série B, a 13ª rodada encerrou, com a vitória do Goiás por 2-1 sobre o América Mineiro e empate no interior paulista, entre Novo Horizontino e Mirassol por 1-1. Na Eurocopa, 8ª de final encerradas. A Holanda venceu a Romênia por 3-0 e a Turquia bateu a Áustria por 2-1. Só na sexta-feira teremos as quartas de final. Para fechar, Copa América, o Brasil empatou em 1-1 com a Colômbia. Já a Costa Rica ganhou do Paraguai por 2-1. Eu fico por aqui. Hoje o destaque é o aniversário do Márcio. Fica aqui a minha felicitação. Agradeço a vocês que mandaram também para mim aí nessa terça-feira. E não só saúde e alegria para ele, para toda a equipe, para todo mundo que tá sempre ligadinho na Prever FM, mas o destaque futebolístico em relação à seleção brasileira, né? Mais uma vez decepcionando, sábado, nas quartas de final, duela contra o Uruguai. Não sei se passa, hein? Acho difícil. E esse jogo acontece no sábado, dia 6, agora às 10 horas da noite. Difícil, hein? Não sei vocês, mas acho que a seleção brasileira não passa dos uruguaios. Quero saber a opinião de vocês. Bom, eu acho, em primeiro lugar, obrigado, Laura, pelos cumprimentos, né? Fazemos aniversário quase que juntos, né? Praticamente. Juntinho, dava pra ter cantado parabéns junto, vocês Verdade, dois. Um bolo só, né? Geminianos, sensíveis sempre. 6h12, é o seguinte, eu acho que no sábado o Brasil contra o Uruguai, todo mundo tá achando, olha, o Brasil vai ser goleado pelo Uruguai. Teoricamente é isso, mas, sei lá, eu tô indo lá para sábado à noite, jogo difícil, 2-2 e vai para prorrogação. Eita, é o meu palpite, se bem que nós acertamos 2 palpites seguidos aqui, hein? Corinthians e Palmeiras, quente, né? Depois Brasil e Colômbia, né? Eu acho que vai ser um jogo difícil. O que você acha, Juliana? Vou concordar com o Márcio, porque ontem a gente teve a mesma opinião e acertamos. Ah, entendi. É pra dar peso pra opinião, pra realmente... Só por causa disso, né? E você, Tata Mello, bom dia. Bom dia, você acha? Tata. Bom dia. Eu vou concordar com o Márcio, porque ele no último todo mundo ele também acertar. acertou. Todo mundo querendo acertar. Sim. Tomara que eu acerte, então. Bom, eu vou aproveitar esse gancho, porque nós temos um áudio aqui do Ricardo Mazei, que normalmente manda o gol aqui do final de semana, o gol que aconteceu no jogo no dia anterior, e ele tem um áudio um pouco diferente aqui hoje também, né, Márcio? É mesmo, eu fui surpreendido, né, à madrugada com esse áudio, não só dele, mas de um outro amigo também, pelo aniversário, né? É um áudio um pouco longo, mas a gente pode colocar um pedacinho só do Ricardo Mazei. Tá bom. Márcio Paes Almeida, bom dia, irmão. Poxa, que prazer, cara, poder falar de você e com o jogo do Brasil de fundo, tá? Tô aqui em casa. Você é um grande cara, na minha vida foi muito importante. Eu morei em Botucatu 18 anos, né? Dos 4 até os 22 anos. Hoje eu moro em Caraguá e tô na rádio, né? Estou gerente, né? Na Caraguá FM. Tive uma carreira, não posso negar, boa, mas começou aí. E você foi um cara que me deu muita força, cara. E eu aprendi demais com você. Você foi sempre um cara muito sério, muito correto, muito amigo, muito irmão. Lógico também, lembrando dos amigos, né? Vanderlei, Luiz Henrique, seu irmão, Lelé. Mas você foi um cara que a gente trabalhou muito junto, né? Eu era seu operador de som na época, né? E você me deu muita força. Até desculpa, meu cachorro tá em casa, mas é assim, é legal assim, né? Até o cachorro veio dar parabéns pro Márcio. Ricardo, muito obrigado, viu? Um forte abraço a você.
vivemos grandes momentos juntos. Você, de fato, era o meu operador de som, né? Grandes jornadas esportivas. Ele era operador de som de um programa que eu tinha na Municipalista aqui, que chama Programa da Manhã, né? E era o Ricardo lá, grandes emoções, grandes momentos juntos. E hoje o Ricardo já está há algum tempo em Caraguá, é gerente da Caraguá FM. Enfim, obrigado pela lembrança. De madrugada a gente pegar assim o celular e falar, opa, tem uma mensagem aqui. E por último tem um depoimento também do Irineu de Toledo. Irineu de Toledo, olha só. Marcião, você tá nessa fase aí, né? Muito passado e pouco futuro. Então vamos valorizar esses minutos, esse tempo que tem à frente. Que bom que você está saudável, com saúde, ativo. É isso que importa, né? Tem que se apropriar de cada segundo, de cada minuto. Pelo menos esse é o meu mantra também. Eu que estou um ano à sua frente nessa jornada, a caminho não sei do que. Mas tem uma coisa, né? Aproveitar a vida até o último segundo, vivendo como vale a pena ser vivida. Quero agradecer a você, a sua existência, seu lugar no mundo, agradecer o nosso encontro, a nossa amizade, né, que começou aí quando a gente tinha 16, 17, e que bom que tenhamos o que celebrar, porque olha que trajetória é essa, né? Quanta coisa aconteceu, quanto mudou, e quantas vidas você já viveu e quantas vidas tem ainda para viver. Quero celebrar com você aqui à distância, com um forte abraço, desejando a você muita felicidade, paz, um dinheirinho a mais para gastar com supérfluo, paz de Deus, paz, sei lá que tipo de paz você quer, mas que você tenha essa paz, essa tranquilidade no coração para continuar sendo essa pessoa incrível que colabora com o mundo, com a sua mensagem, com as suas ideias, com o seu trabalho. Super abraço! Feliz dia novo todos os dias, feliz aniversário, feliz idade nova, meu amigo. Grande Irineu de Toledo, né? Para emocionar mesmo. Irineu de Toledo, nossa. Com direito à música ainda. Com direito à música. Uma das grandes vozes do Brasil, do Clube da Voz, uma das 50 vozes mais bonitas do Brasil. Começou aqui em Botucatu em 1978, olha só. Quanto tempo, né? Já foi de grandes emissoras de rádio, hoje é off de uma grande emissora de rádio em São Paulo, já foi off de televisão, enfim. Irineu de Toledo, locutor de grandes comerciais que às vezes vocês identificam pela voz, quando está acompanhando aí a televisão, enfim, escritor também, apresentador, cerimonialista, enfim, é um showman e uma pessoa que tem uma alma fantástica. Grande beijo a você, Irineu, à distância, mas é o que eu sempre digo, o verdadeiro amigo não tem distância, com mesmo certeza. Que fique sem se falar todos os dias, fale de vez em quando, nas datas especiais, mas está sempre em nosso pensamento. É isso aí. Abraço, Irineu. Obrigado, viu? Agora, 6h18 na Prevere FM, dia do Rei Pelé é sancionado pelo presidente Lula. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, sancionou a lei que instituiu o dia do Rei Pelé. A confirmação foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira, dia 2. Ficou definido que a data será celebrada em 19 de novembro, dia em que o ex-jogador marcou o 10º gol da carreira em 1969. O projeto foi de autoria dos deputados Luciano Ducci, do PSB do Paraná, e Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco. Segundo a proposta, as contribuições de Pelé, morto em 29 de dezembro de 2022, para o futebol, para o esporte em geral e para o Brasil, são amplamente conhecidas e destacadas. Nascido em 23 de outubro de 1940, em Três Corações, Minas Gerais, e morto em 29 de dezembro de 2022 em São Paulo, Edson Arantes do Nascimento Pelé marcou 1.282 gols, 1.091 pelo Santos e 113 pela Seleção Brasileira, em 1.364 jogos na carreira. Pelo Santos, conquistou a Libertadores e um Mundial Interclubes em 1962 e 1963 e venceu o Campeonato Brasileiro 6 vezes, além de ter sido 10 vezes campeão paulista e 4 do torneio Rio-São Paulo. Pela Seleção Brasileira, se tornou o único jogador tricampeão mundial ao levantar a taça nas Copas do Mundo de 58, 1962 e 1970. Legal, né? Uma justa homenagem ao Rei Pelé. Então, a partir de agora, 19 de novembro, nós temos um novo dia para comemorar, o Dia do Rei Pelé. Não será só o dia da bandeira, né? Dia do Rei Pelé. Legal.
Com Simone Biles, Estados Unidos anuncia equipe feminina de ginástica artística que vai para Paris 2024. A multimedalista olímpica Simone Biles foi confirmada na equipe feminina de ginástica artística dos Estados Unidos para a disputa de Paris 2024, junto com Sunny Lee, Jordan Childs, Jade Carroll e a jovem Helsen Rivera, de apenas 16 anos, após o anúncio feito ao final da seletiva americana da modalidade, encerrada neste domingo, 30 de junho, em Minneapolis. Será a terceira participação olímpica de Biles, enquanto Lee, Childs e Carey vão para a segunda. Rivera é a única estreante do grupo. Atual campeã olímpica no individual geral, Lee terminou em segundo com 111,675. E o terceiro lugar foi para Childs, medalha de prata em Tóquio 2020. Biles é a primeira ginasta americana a se classificar para 3 edições seguidas dos Jogos desde Dominique Dawes, que foi para Barcelona em 92, Atlanta em 96 e Sydney nos anos 2000, e a quarta a conseguir tal feito. 6h21, nós vamos ao intervalo comercial, antes agradecendo a sua audiência ao Primeiro Jornal, a Prever FM. Você que está acordando agora, bom dia a você. Obrigado pela audiência. O pessoal dos aplicativos, né? Opa. Os motoristas de aplicativo, obrigado pela carona. Já estão correndo por aí pela cidade. Desde a madrugada, né? E levando a gente. Junto, né? E você que ainda está em férias, não, está em aula, hoje é o último dia, né? Hoje é o último dia de aula municipal, Municipal, Então, sim. Bom dia a você que está de carona com o pai aí, acompanhando o Primeiro Jornal. Muito obrigado pela audiência. E você que está de férias já, continue dormindo, é a melhor coisa que tem. Aliás, o sono é uma grande coisa na vida. E hoje você vai ter detalhes às 7 horas com a doutora Silke sobre o sono. Gente, é impressionante os vídeos das pessoas dormindo, né? Você vê a reação das pessoas durante o sono, é uma coisa impressionante. Tem alguns vídeos, né? Quando o filho pequeno dorme na cama dos pais. Ele começa junto ali no travesseiro, ele termina no pé da cama e se não segurar, ele vai pro chão. É verdade. É impressionante esses vídeos, né? Mas você vai ter detalhes e vai poder também fazer perguntas, tirar as suas dúvidas com a doutora Silke, otorrinolaringologista e também responsável pelo Laboratório do Sono da Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu. Tem muita coisa para acontecer no Primeiro Jornal que volta rapidíssimo. Você sabia que o Sistema Prever tem parceria com laboratórios de exames clínicos e de imagem? De raio-x até tomografia, você faz o exame com valor diferenciado e em diversos laboratórios. Informe-se 3811 4040. As nacionais têm espaço garantido na programação da Prever FM. De segunda a sábado, 1h20 da tarde, o território é nacional. Prever FM. Os fatos, os acontecimentos e tudo o que você precisa saber. Primeiro Jornal. A sua cidade no Primeiro Jornal. Agora 6h23, Prefeitura realizará a Operação Migrante durante onda de frio. A partir dessa segunda-feira, né, que as equipes de assistência social, saúde, defesa civil e guarda civil municipal iniciaram novamente a Operação Migrante para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade social durante uma onda de frio iminente, né, que já tomou essa semana aí. A ação visa realizar a busca ativa dessas pessoas e encaminhá-las ao espaço acolhedor, onde poderão receber cuidados como banho, roupas limpas, refeições, pernoite e atendimento pela equipe do local. A operação se torna essencial devido às previsões de temperaturas mínimas entre 9 e 11 graus que se confirmaram, né? Nas madrugadas nesses últimos dias durante toda essa semana. Para colaborar com essa iniciativa, a população pode acionar a Guarda Civil Municipal pelo telefone 153 ao avistar pessoas em situação de rua. É importante fornecer o endereço, praça ou ponto de referência exatos para facilitar o deslocamento das equipes de atendimento. Essa mobilização conjunta visa garantir que todos tenham acesso a condições mínimas de conforto e segurança durante períodos de baixas temperaturas. 6h24, homem é suspeito de agredir ex-esposa grávida
e matar pitbull em Botucatu. A polícia procura pelo suspeito de ter agredido a ex-esposa, que está grávida, e de matar um cachorro da raça pitbull. O animal foi atropelado enquanto o homem fugia do local das agressões. O caso ocorreu neste domingo na Vila Lívia, no Jardim Vila Lívia, aqui em Botucatu. Segundo o boletim de ocorrência, guardas civis municipais chegaram à casa da vítima e a encontraram na laje do imóvel, com diversas lesões pelo corpo, além de sangue no rosto e nas pernas. A mulher de 38 anos afirmou que está grávida do atual companheiro e que tinha uma medida protetiva contra o ex-marido. A mulher contou ainda aos guardas que foi agredida pelo ex-companheiro, que teria arrombado a porta e invadido a casa. Depois das agressões, o homem fugiu com um carro e, na fuga, teria atropelado um pitbull que foi encontrado morto na rua. A vítima foi socorrida e levada até o Hospital das Clínicas da Unesp com suspeita de fratura no crânio e risco à gravidez. Ela permanece sob cuidados médicos sem previsão de alta. O caso foi registrado como lesão corporal e violência doméstica. Até o momento ninguém foi preso. E na última segunda-feira o doutor Lourenço Talamonte também relatou essa terrível, lamentável ocorrência, né? Verdade. 6h26. Jogos regionais iniciam hoje aqui em Botucatu. Hoje, dia 3 de julho, ocorre a solenidade de abertura dos Jogos Regionais a partir das 19 horas no Ginásio Municipal Mário Covas Júnior. Haverá a apresentação das delegações participantes, além de várias atrações para o público presente. Entre os dias 3 e 13 de julho, o município de Botucatu cedia a 66ª edição dos Jogos Regionais, competição esportiva que reúne dezenas de municípios do interior de São Paulo em diversas modalidades. A competição reunirá 47 cidades do interior paulista em 23 modalidades, com a participação de cerca de 5.000 atletas. Botucatu participará das 23 modalidades com cerca de 450 atletas. Geraldo Pupo, secretário municipal de Esportes e Promoção da Qualidade de Vida, destaca a relevância do evento para a cidade. Embora seja uma importante competição esportiva e que mostra a relevância de Botucatu também neste quesito, é uma grande realização que vai exigir muito esforço e trabalho de todos os setores do poder público municipal. Com certeza, faremos uma grande competição para os atletas, uma bonita festa para os amantes do esporte e toda a população. Os Jogos Regionais têm por objetivo favorecer o desenvolvimento da prática esportiva nos municípios do estado de São Paulo por meio da competição, buscar os melhores atletas ou equipes em cada uma das regiões esportivas, visando a participação nos Jogos Abertos Horácio Baby Barioni e contribuir para o aprimoramento técnico das diversas modalidades em disputa. Prever FM 6h27. Tribuna Livre na Câmara aborda a agricultura familiar. Na primeira plenária de julho, realizada nesta segunda-feira, a Câmara Municipal destacou a importância da agricultura familiar em Botucatu durante o momento de Tribuna Livre. A Fernanda Quadrado, representante do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, fez uma explanação sobre o tema, que ganha ainda mais relevância por ocasião do Dia do Agricultor, celebrado em 28 deste mês. Inicialmente, a palestrante criticou a falta de atenção do poder público aos pequenos e médios agricultores de Botucatu, especialmente considerando que grande parte do município é rural. Ela enfatizou o papel crucial desses agricultores no abastecimento de alimentos para os cidadãos e no desenvolvimento econômico local. Além disso, Fernanda mencionou o alto nível da Faculdade de Ciências Agronômicas FCA da Unesp de Botucatu, mas ressaltou que isso não se reflete na presença e no apoio efetivo de profissionais na região. Prever FM 6h28, Escola de Inverno da Faculdade de Veterinária de Botucatu, conhecendo a biodiversidade. Nos dias 10, 11 e 12 de julho, vai acontecer a Escola de Inverno do Programa de Pós-Graduação em Animais Selvagens da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Unesp, campus de Botucatu. Este projeto inovador foi desenvolvido com o objetivo de conscientizar os alunos do ensino médio sobre a importância vital da preservação da fauna brasileira e seu habitat natural. A Escola de Inverno oferecerá uma variedade de atividades interativas e educativas, cuidadosamente planejadas para proporcionar uma experiência enriquecedora. Os alunos terão a oportunidade de participar de palestras, workshops, visitas a áreas de conservação e atividades práticas que abordarão diversos aspectos da vida dos animais selvagens e seus ecossistemas. O objetivo é não apenas transmitir conhecimento teórico, mas também instigar o interesse dos jovens pela pesquisa e estudo dos animais selvagens. A meta é despertar nos participantes uma curiosidade genuína e uma paixão pela biodiversidade, ecossistemas e conservação, através de um enfoque multidisciplinar
multidisciplinar, os alunos serão incentivados a explorar temas complexos e a desenvolver o pensamento crítico sobre as questões ambientais contemporâneas. Além disso, a Escola de Inverno visa capacitar os participantes a aplicar o conhecimento adquirido em ações práticas de preservação ambiental. Os organizadores acreditam que a educação é um dos pilares fundamentais para a construção de um futuro sustentável e que os jovens são agentes transformadores capazes de promover mudanças significativas em prol da conservação da natureza. Muito legal, louvável essa atitude, que realmente os jovens tenham essa conscientização, e é daí que ajuda também a que essa conscientização comece, né? Começa aí na educação de base, eu sempre acreditei isso também. Não tenha dúvida. 6h30, stalking. Região de Bauru lidera número de casos de perseguição no interior de São Paulo. A região de Bauru lidera o número de processos envolvendo denúncias de stalking, perseguição em português, no interior de São Paulo. O ato de perseguir obsessivamente uma pessoa é tipificado pelo artigo 147-A do Código Penal e está, desde 2021, associado ao crime de ameaça. De 2022, primeiro ano após a sanção da lei que inclui no Código Penal o crime de perseguição, até abril de 2024, a região de Bauru registrou 156 casos, o maior número entre as regiões do interior do estado paulista, ficando atrás apenas da Grande São Paulo, que tem um total de 332 casos. Com os casos registrados, Bauru fica à frente de regiões maiores do interior paulista, como Campinas, Ribeirão Preto e Sorocaba. Ao todo, desde 2022, o estado de São Paulo registrou 969 processos no judiciário envolvendo casos de perseguição. Foram 183 casos em 2022 e 581 em 2023. De janeiro a abril de 2024, há 205 registros. Os dados são do Tribunal de Justiça de São Paulo, que foram compilados a pedidos do G1. Perseguir uma pessoa online ou no mundo físico pode levar à prisão do autor. Em abril de 2021, foi sancionada uma lei que incluiu no Código Penal o crime de perseguição, conhecido também como stalking em inglês. O texto da lei diz: perseguição, artigo 147-A. Perseguir alguém reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. A pena para quem for condenado é de 6 meses a 2 anos de prisão, mas pode chegar a 3 anos com agravantes, como crimes contra mulheres. E realmente isso acontece direto, não? A gente tem inclusive notícias recentes de artistas, né? Normalmente são pessoas públicas, mas não só com pessoas públicas, pessoas comuns, assim, do nosso dia a dia, do nosso convívio, sofrem com perseguições também. E essa perseguição online talvez assim não seja tão perceptível a princípio. É um seguidor, né, que curte tudo, que dá amei. Tudo que eu posto é o tudo. Primeiro que curte. Mas teve até um filme, eu não vou lembrar o nome agora, né, de um barman, que era um artista também, né, de stand-up, né, na Europa, que era perseguido por uma moça insistentemente, enfim. Isso acontece na realidade. Aqui na nossa região, Botucatu é campeã, passando à frente, inclusive, de Ribeirão Preto, de Sorocaba. É terrível isso, né? Mas é aquela história, se sentir perseguido, existem a polícia, né, as autoridades aí, para que você denuncie de fato o que está acontecendo. Porque pelo que os relatos que acontecem, né, a pessoa começa de uma maneira bem sutil, né, elogiando e de repente, casos de artistas, como você disse, né, de aparecer de repente no prédio. A Falabella, recentemente. Foi uma delas, né? Foi uma delas. Infelizmente isso acontece, tem que denunciar. 6h33. Primeiro Jornal, Prever FM. Dólar sobe e vai a 5,67 após Lula dizer que há um jogo de interesse contra o real. O dólar voltou a operar em alta nesta terça-feira, dia 2, e já encosta nos R$ 5,67, com investidores ainda repercutindo as mais recentes críticas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Banco Central do Brasil, em especial as dirigidas à presidência da instituição. Em entrevista à Rádio Sociedade em Salvador, Bahia, Lula disse que há um jogo de interesse especulativo contra o real e que a reação da alta da moeda americana após as críticas feitas por ele ao Banco Central e ao seu presidente Roberto Campos Neto não tem explicação. Lula disse que o próximo presidente da instituição olhará para o Brasil do jeito que ele é e não do jeito que o sistema financeiro fala. Após esses comentários, o dólar encerrou o dia vendido a 5,6527,
no maior patamar desde 10 de janeiro de 22. Mais tarde, durante a noite, Lula afirmou em discurso que quem não tem que prestar contas a banqueiro ou a ricaço, mas sim ao povo pobre do país. O Ibovespa, principal índice acionário da Bolsa de Valores brasileiras, a B3, opera em alta puxada por Vale e Petrobras. Os olhos do mercado seguem voltados para as falas do presidente Lula em relação ao Banco Central, o presidente da instituição e a condução da política monetária no país. Hoje, Lula disse que não se pode inventar crises e jogar a culpa da disparada do dólar nas últimas semanas nas declarações que ele deu. É um absurdo. Obviamente que me preocupa essa subida do dólar. Há uma especulação, há um jogo de interesse especulativo contra o real nesse país. Eu tenho conversado com as pessoas e o que a gente vai fazer. Estou voltando quarta-feira para ter uma reunião. Não é normal o que está acontecendo, argumentou Lula. Ele voltou a falar também sobre o comando do Banco Central, defendendo que a instituição seja autônoma e que Campos Neto tenha um viés político. Nesta segunda, Lula já havia dito que o próximo presidente do Banco Central deve olhar para o Brasil do jeito que ele é e não do jeito que o sistema financeiro fala. Eu estou há 2 anos com o presidente do Banco Central, do ex-Jair Bolsonaro, e não é correto isso, afirmou o presidente nesta segunda-feira, ponderando que a autonomia do Banco Central foi aprovada pelo Congresso e será respeitada. Vale lembrar que o mandato de Campos Neto acaba em 2024 e que, desde 2021, a legislação brasileira determina a autonomia do Banco Central, que deve tomar suas decisões sem interferência política. No entanto, Lula afirmou que vai indicar para a presidência da instituição alguém com compromisso com o crescimento do país. A legislação determina que o presidente e os diretores do Banco Central terão mandatos de 4 anos não coincidentes com a presidência da República. Um novo presidente assume o Banco Central, então, no 3º ano de mandato de cada presidente da República. Cabe ao presidente da República indicar nomes para o comando do Banco Central, mas estes só serão aprovados com aval do Senado Federal. Lula também disse que preza pela responsabilidade fiscal e que inflação baixa é sua obsessão, usando como exemplo a decisão do governo de manter a meta para a evolução dos preços em 3%. E o ministro da Economia, Fernando Haddad, fica em polvorosa quando Lula ontem anunciou na Bahia de que vamos ter uma reunião nessa quarta, quase que eu imito, né? Vamos ter uma reunião nessa quarta-feira, né? E aí o Haddad correndo para dizer, falou assim, gente, essa reunião é uma reunião de rotina, nada vai ser anunciado de tão extraordinário, enfim, talvez algumas coisas aconteçam, não que mexa com o mercado, porque aqui tá a mesma coisa de você tá com numa joalheria, colocar um elefante dentro da joalheria. Sim. Né? Pode quebrar tudo. Então o pessoal está aguardando o que será que o Lula vai falar. Pisando em ovos, né? E dependendo disso, o dólar sobe, o dólar desce, é terrível. Agora, com relação ao Banco Central ser indicado pelo atual presidente, eu acho nada mais justo. Eu também acho. Né? Afinal de contas, é uma pessoa de confiança. Seria o normal, inclusive, na minha opinião. Mas isso não vai acontecer, porque quando o Campos Neto sair agora em dezembro, o próximo vai ficar 2 anos. E aí 2 anos vai ficar 4 anos, né? Sim. E aí o que vai acontecer? O novo presidente da República, não sei quem que será, né? Não é o presidente do Banco Central indicado por ele. 6h38, a Lesa Pátria, operação que investiga atos de 8 de janeiro, é prorrogada até 2025. A operação permanente da Polícia Federal que investiga os atos antidemocráticos do 8 de janeiro do ano passado vai continuar em andamento até janeiro de 2025. O prazo previsto para encerrar a apuração era inicialmente em janeiro deste ano e passou para o mês passado, mas uma portaria da Polícia Federal prorrogou a data limite para terminar a apuração em razão das demandas ainda não finalizadas. Após 28 fases da operação deflagradas, ainda estão pendentes as análises de ao menos 90 celulares apreendidos durante as buscas. Os aparelhos estão sendo periciados no Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal e na sede da instituição. Segundo investigadores, os acusados de executarem os atos já foram todos identificados e os respectivos casos relatados ao Supremo Tribunal Federal. Falta agora fechar a lista dos incitadores, em sua maioria, e os eventuais financiadores das ações antidemocráticas. A fase mais recente da operação aconteceu há 2 semanas e cumpriu 15 mandados de busca e apreensão, sendo 11 contra empresários de Santa Catarina suspeitos de financiar os ataques. Existe uma expectativa de que sejam realizadas mais 2 fases da Lesa Pátria ainda neste ano.
A previsão é que sejam 30 ações até o início do próximo ano, quando encerra o prazo determinado pela nova portaria. Desde o começo das apurações, em janeiro do ano passado até janeiro deste ano, segundo o balanço mais recente, a Polícia Federal cumpriu 97 mandados de prisão preventiva, 313 de busca e apreensão e apreendeu 11,6 milhões de reais em bens e valores dos executores, incitadores e financiadores pela depredação às sedes dos 3 poderes. 6h40, este é o primeiro jornal na Prever FM e as promoções da Prever FM no dia a dia continuam. Você sabe que participando aqui da Prever FM, você sempre ganha prêmios, tem uma programação realmente muito legal e você vai ter um super prêmio, uma super promoção para o Dia dos Pais, depois do Dia dos Pais, mas que pode deixar o seu pai muito, mas muito feliz, não é? Pro mês do Dia dos Pais, né? Olha. Dá tempo, para ter bastante tempo de você participar. É a promoção Super Tela do Paizão, que vai dar, aqui a Prever FM vai dar uma Smart Big TV Samsung de 75 polegadas 4K. E ainda tem um plus, hein? Se o Paizão for associado ao sistema Prever, ele leva junto um soundbar Samsung Bluetooth subwoofer sem fio. Então, quem não é associado do sistema Prever, bora fazer um plano para levar junto, hein? Para participar, acesse o site preverfm.com.br e se inscreva. O resultado, como o Márcio falou, sai no dia 31 de agosto, às 11 da manhã. É a promoção Super Tela do Paizão. Agora 6h41, o nosso WhatsApp 3440-1009 para você fazer perguntas, para você mandar o seu bom dia, para você falar, olha, estou acompanhando o primeiro jornal na Prever FM. Para mandar o seu parabéns pro Márcio, igual a Ângela Cândido fez aqui. Obrigada, Ângela. Muito obrigado mesmo. E, enfim, use e abuse do nosso WhatsApp. Nós vamos para mais um intervalo, já voltamos. As 40 músicas mais tocadas na nossa programação. Você ouve todo sábado às 3 da tarde. Top 40. Só as melhores. Você sabia que o Sistema Prever tem ambulância gratuita para levar o associado com hora marcada em consultas em clínicas, hospitais ou fisioterapia? Veículos novos e equipe treinada para te ajudar neste momento delicado com segurança e conforto. Informe-se 3811 4040. O que é real está no primeiro jornal. Prever FM. Agora 6h42, reforma tributária. Governo faz as contas para evitar que isenção para carnes e sal aumente imposto. Os deputados do grupo de trabalho que analisa a regulamentação do primeiro texto da reforma tributária fecharam questão sobre a inclusão das carnes na cesta básica com alíquota zero. Em reunião domingo na Câmara dos Deputados, o chamado G7, que conta com 7 parlamentares, concordaram que as proteínas bovinas de frango e peixe devem ser isentas de imposto. A proposta foi levada ontem a uma reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Os parlamentares ainda querem incluir o sal, que ficou de fora da isenção na versão do texto apresentada pelo governo. Para evitar a elevação da alíquota padrão, prevista inicialmente em 26,5%, eles vão incluir mais itens no imposto seletivo, que terá alíquotas maiores e vai incidir sobre itens que fazem mal à saúde e ao meio ambiente, como cigarro. A ideia é incluir carros elétricos e apostas online. A propensão de colocar carne de gado, frango e peixe é muito grande, de 99%. Todo mundo quer isso, afirmou o deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão. Na versão original do texto da reforma encaminhada ao Congresso, as carnes teriam redução de 60% da alíquota padrão. Prever FM 6h44, paralisação de ônibus em São Paulo nesta quarta-feira. Só que foi cancelada. Na madrugada já saiu essa informação que muita gente preocupada, muita gente que ia para São Paulo, né? Essa paralisação que é uma paralisação monstro, né? Que afeta o dia a dia, para tudo, né? E parou São Paulo, para tudo. Para tudo. Então a informação, pelo menos hoje pela manhã, é de que a paralisação tinha sido cancelada. Perfeito. Agora são 6h44. Justiça Eleitoral não cobra por serviços relacionados ao título de eleitor. O Tribunal Superior Eleitoral, em seu site oficial, informa que a Justiça Eleitoral não cobra qualquer taxa ou valor para a prestação de serviços relacionados ao título de eleitor,
como emissão e regularização, alteração de dados no cadastro eleitoral, cadastramento de dados biométricos e transferência de domicílio eleitoral. Também não é cobrado nenhum valor para a emissão de certidões. Todos esses serviços são oferecidos de forma gratuita, presencialmente nos cartórios eleitorais ou pelo autoatendimento eleitoral na internet. É importante ressaltar que, devido ao fechamento do cadastro eleitoral no dia 9 de maio, os serviços de emissão, regularização, alteração de dados, cadastramento biométrico e transferência de domicílio eleitoral estão indisponíveis. O cadastro será reaberto no dia 5 de novembro. Prever FM 6h45, Maduro anuncia que Venezuela vai retomar diálogo com os Estados Unidos. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou nesta segunda-feira que vai retomar o diálogo com os Estados Unidos. Uma nova rodada de conversas está marcada para hoje, quarta-feira. A tentativa de reaproximação com os Estados Unidos acontece em meio às sanções norte-americanas contra o setor petrolífero venezuelano. Além disso, o país tem eleições presidenciais marcadas para 28 de julho. Em um programa de TV, Maduro disse que o diálogo será retomado para que se cumpra um acordo assinado com os Estados Unidos no Catar em 2023. O presidente venezuelano disse ainda que as conversas devem ser retomadas com respeito e sem manipulações. Maduro defendeu que os diálogos sejam públicos e sem especulações. Vamos debater e buscar novos acordos para que tudo seja cumprido, o que foi assinado no Catar. Quero diálogo, quero entendimento, quero futuro para nossas relações, quero mudanças, isso sim, sob a soberania absoluta e a independência, disse. Maduro afirmou que a retomada das conversas atende a uma proposta feita pelos Estados Unidos, aceita pela Venezuela após pensar durante 2 meses. O acordo entre Venezuela e Estados Unidos abrange a troca de prisioneiros. Em dezembro de 2023, os Estados Unidos libertaram Alex Saab, um forte aliado de Maduro e apontado como laranja do presidente venezuelano. Por outro lado, a Venezuela concordou em entregar aos Estados Unidos 28 réus, 10 americanos e 18 venezuelanos. À época, paralelamente ao acordo mediado pelo Catar, o governo venezuelano e a oposição se reuniram para acertar as condições e a data das eleições presidenciais desse ano. Como recompensa, os Estados Unidos flexibilizaram o embargo petrolífero. Em abril deste ano, os Estados Unidos recolocaram em vigor as sanções ao petróleo da Venezuela. O governo norte-americano considerou que o governo Maduro descumpriu o acordo ao inabilitar a líder da oposição, Maria Corina Machado, para as eleições. Os Estados Unidos condicionaram a retirada das sanções à habilitação de todos os opositores de Maduro para as eleições. O governo da Venezuela considerou a ação como uma forma de tutelagem. Quer saber? É mais uma novela que vai perdurar por muito tempo, né? Essas relações internacionais são sempre complicadas. É, sempre jogo de interesses financeiros. A Venezuela tem muito petróleo. 6h47. Israel liberta dezenas de presos palestinos. Israel libertou dezenas de presos palestinos na última segunda-feira, segundo informações de jornais palestinos. A ação não foi confirmada imediatamente pelo governo, mas repercutiu na mídia israelense e foi alvo de críticas de setores mais conservadores da sociedade, incluindo do ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben-Gvir. Entre os cerca de 50 palestinos libertados está Mohamed Abdul Salmiya, diretor do hospital Al-Shifa, o maior do território palestino, que havia sido detido em novembro. O grupo teria transferido para centros médicos em Gaza. O hospital foi alvo de uma ação militar israelense no fim de março, sob a alegação de que ele abrigava células terroristas do Hamas. Israel libertou dezenas de detentos da faixa de Gaza, incluindo o Dr. Mohamed Abu Salmiya, através de uma passagem de fronteira ao leste de Khan Yunis, segundo uma pessoa que trabalha em um hospital na cidade de Deir al-Balá, no centro do território, e que não teve a identidade revelada. 5 palestinos libertados foram internados neste centro médico e os demais foram transferidos para hospitais de Khan Yunis, segundo a mesma fonte. Ben-Gvir criticou a medida nas redes sociais. O exército afirmou que estava verificando as informações. Após a libertação, Salmiya afirmou que foi submetido a graves torturas durante sua detenção e que sofreu uma fratura em um polegar. Durante 2 meses, os detentos só comeram um pedaço de pão por dia, disse antes de mencionar que eles foram submetidos a humilhações físicas e psicológicas. O médico, preso em outubro, afirmou que foi detido sem ter sido acusado. Israel acusa o Hamas, no poder em Gaza desde 2007, de utilizar os hospitais com fins militares,
o que o grupo nega. Prever FM 6h49, Milei diz que tentativa de golpe denunciada na Bolívia foi uma farsa. O governo de Javier Milei se somou à narrativa de que a tentativa de golpe fracassada na Bolívia se tratou, na verdade, de uma farsa. Em comunicado, o gabinete do presidente da Argentina disse repudiar a falsa denúncia de golpe de Estado. O líder ultraliberal vai, dessa maneira, na contramão de seus homólogos regionais que, em peso, manifestaram solidariedade ao governo do presidente Luiz Lúcio Arce, pupilo de Evo Morales, que hoje está em rota de colisão com seu padrinho político. O relato era pouco crível e os argumentos não se encaixavam com o contexto sociopolítico da Bolívia, disse o governo Milei. Ainda afirmou que o partido governista, o MAS, Movimento ao Socialismo, controla os poderes judicial e executivo e também as Forças Armadas. O argentino não cravou, no entanto, acusações de que o que chama de farsa tenha sido tramada pelo presidente Arce. Essa narrativa ganha força em La Paz e mesmo Evo agora tem afirmado que tudo não passou de um autogolpe em busca de popularidade, o que Arce nega. Há mais dúvidas do que certeza sobre a tentativa de golpe militar da última quarta-feira, liderada pelo agora ex-chefe do Exército, Juan José Zuniga. Em outras possibilidades, o governo ventila que tenha se tratado de uma ação patrocinada por interesses externos. Nas ruas e entre a oposição, crescem os argumentos de que se tratou de uma trama do Executivo para buscar angariar apoio da população enquanto Arce vê sua popularidade desidratar em grande medida devido a dificuldades econômicas. Os que defendem esse argumento lembram que Zuniga, um general sem destaque no Exército e muito longe de ser um primeiro de sua turma, foi só cotado para o posto de chefe do Exército porque Arce assim o quis e insistiu para nomeá-lo no final de 2022. Também mencionaram a história de múltiplos golpes de Estado na Bolívia. Foram mais de 180, sempre de caráter violento. Mas, desta vez, após tentarem invadir o Palácio Queimado na Praça Murillo, que concentra as sedes dos poderes, os militares tiveram um confronto verbal com Arce e seus ministros e pouco depois os chefes foram levados detidos por policiais. Agora, desafeto de Arce, Evo tem empregado essa narrativa em diversos atos com organizações sociais e sindicatos dos quais participou neste fim de semana, mas também figuras da oposição como o ex-presidente Jaime Paz Zamora, de 89 a 93, difundem também essa versão. Nos próximos dias 7 e 8 de julho ocorre em Assunção a cúpula do Mercosul, bloco que Argentina e Bolívia integram ao lado do Brasil, Uruguai e Paraguai, sendo os bolivianos os membros mais recentes. Poderia ser uma chance de encontro tenso entre Milei e Arce, como já seria entre o argentino e o presidente Lula, não tivesse o chefe da Casa Rosada cancelado sua ida, segundo informação o La Nación neste domingo. Agora, você deve ter visto também, né, a tentativa de golpe na Bolívia. Primeiro com um veículo blindado, eles tentaram derrubar, mas só que para entrar com o veículo, eles não calcularam que o veículo era maior do que a porta, sabe? Daí, olha, eu vou invadir os dois. Gente, que coisa, foi um teatrinho. Foi parecia realmente um teatrinho. Criança, né? E o povo gritando e tira esses caras. E, gente, foi uma coisa assim, foi realmente um teatro o que aconteceu. De golpe não teve nada, né? 6h53. Coreia do Norte lança 2 mísseis balísticos e um deles cai, segundo o Seul. A Coreia do Norte disparou 2 mísseis balísticos nesta segunda-feira e o segundo projétil pode ter falhado e explodido em pleno voo, possivelmente lançando destroços no interior do país, de acordo com as Forças Armadas da Coreia do Sul. O primeiro míssil balístico de curto alcance foi lançado às 5h05 da hora local, 17h05 no domingo, do horário de Brasília, e o segundo quase 10 minutos depois, segundo o Estado-Maior Conjunto Sul-Coreano em um comunicado. O míssil balístico de curto alcance voou aproximadamente 600 quilômetros e o segundo percorreu 120 quilômetros, indicou o EMC, Estado-Maior Conjunto. O porta-voz do EMC disse que o segundo míssil parecia ter um voo anormal na fase inicial do percurso e explodiu durante a sua subida. Por sua trajetória, tudo indica que os destroços caíram em uma área próxima à capital do norte, Pyongyang, mas Lee disse que o exército não podia fornecer detalhes. As nossas Forças Armadas reforçaram a vigilância e preparação para possíveis novos lançamentos, afirmou no comunicado.
As informações sobre o incidente foram compartilhadas com Estados Unidos e Japão. A Coreia do Sul ainda estava analisando o lançamento e se houve alguma vítima ou dano a propriedades norte-coreanas, disse o porta-voz militar Lee Sung-jong em uma entrevista coletiva. Até o momento, a agência oficial norte-coreana KCNA não havia comentado o anúncio de Seul. Os sul-coreanos disseram que observam lançamentos de mísseis do norte desde a fase de preparação e rastreiam o projétil em voo. Condenamos veementemente o lançamento de mísseis da Coreia do Norte como uma provocação que ameaça seriamente a paz e estabilidade na Península Coreana, disse o Estado-Maior Conjunto. Segundo Seul, o primeiro míssil disparado parecia ser semelhante ao balístico de curto alcance KN-23 norte-coreano, que se acredita ter sido usado pela Rússia contra a Ucrânia. A Coreia do Norte é suspeita de fornecer mísseis balísticos e projéteis de artilharia para Moscou. Ambos os países negam, apesar de um pacto assinado recentemente que inclui compromisso de apoio militar mútuo em caso de agressão de outro país. O lançamento ocorre dias após a Coreia do Norte afirmar que testou com sucesso um míssil de múltiplas ogivas que a Coreia do Sul garante ter explodido durante o voo. Segundo a KCNA, na ocasião, o teste tinha como objetivo colocar à prova uma tecnologia que possibilita o lançamento de diferentes projéteis, cada um com um alvo diferente a partir de um mesmo míssil. A versão da Coreia do Sul é diferente. Seul afirma que seu vizinho lançou o que parecia ser um míssil hipersônico na quarta-feira, dia 26, mas o projétil explodiu no ar. O Ministério da Defesa japonês reiterou o aliado, afirmando que o míssil caiu no mar do Japão após percorrer mais de 200 quilômetros. No mesmo dia, os Estados Unidos se uniram a 2 países para condenar o lançamento e afirmar que o teste viola resoluções do Conselho de Segurança da ONU e representa uma séria ameaça à paz e à estabilidade da região. Bom, podiam voltar com os balões, né? Manda CD, K-pop, eu acho que, né? Fica mais legalzinho assim, né? A Guerra dos Balões estava muito mais sossegada. Eu acho, sem colocar M no meio, né? 6h56. STF julga recursos da defesa de Bolsonaro contra multas aplicadas pelo TSE nas eleições de 2022. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal começou a julgar na última sexta-feira recursos da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro contra multas aplicadas pelo TSE por propaganda irregular na disputa presidencial de 2022. Os ministros analisam pedidos dos advogados do político do PL de julgamento colegiado em 2 casos. Um deles envolve a condenação ao pagamento de R$15 mil por impulsionamento de propaganda negativa contra o presidente Lula nas redes sociais. O material, veiculado em vídeo, adjetivou o petista como mau caráter e dissimulado. No outro caso, o ex-presidente foi multado em R$20 mil por propaganda irregular e propagação de desinformação, por conta do evento realizado em julho de 2022, com embaixadores e diplomatas no Palácio da Alvorada. Outros 2 recursos com tema semelhante a este já tinham sido rejeitados pelo colegiado no fim do ano passado. No primeiro processo sobre o vídeo nas redes sociais, a defesa de Bolsonaro sustentou que o material não cita Lula diretamente. Além disso, negou que tenha ocorrido impulsionamento irregular da propaganda. No segundo processo, sobre a reunião com embaixadores, os advogados argumentaram que as declarações de Bolsonaro sobre o sistema de votação estão protegidas pela liberdade de expressão e que o encontro foi um compromisso oficial do então presidente como chefe do Estado. Nas 2 situações, o relator dos casos, ministro Dias Toffoli, já tinha negado os pedidos de revisão das multas em decisões individuais. Agora, o ministro votou para manter essas decisões. Considerou que não houve irregularidades do julgamento das ações no TSE. Não obstante o reforço argumentativo apresentado pelos agravantes, não foram trazidos elementos aptos a afastar os fundamentos que embasaram a inadmissibilidade do recurso extraordinário, os quais devem ser mantidos, afirmou. Não assiste razão aos agravantes, cujas alegações se limitam a reiterar temas já veiculados e devidamente enfrentados na decisão de inadmissibilidade. Saiu. O julgamento ocorre no plenário virtual, formado pela deliberação em que os ministros apresentam seus votos de forma eletrônica em uma página da corte na internet. A análise deve terminar no dia 6 de agosto, se não houver pedido de vista, mais tempo de análise ou de destaque, o que leva o caso a julgamento presencial.
Agora são 6h59. Você está acompanhando o primeiro jornal na Prever FM, na sua manhã de quarta-feira. Bom dia a você que está acordando agora. Um bom dia de trabalho a você, com muita saúde, com muita paz, com muita energia positiva. Você que está caminhando, você que vai para a academia, está com o foninho aí acompanhando a Prever FM. O nosso bom dia, obrigado pela audiência. Continue aqui. E o Leandro Leonardo deu bom dia aqui pra gente. Falou que tá passando aqui para dar os parabéns a você, Márcio. Muito obrigado. Que Deus abençoe com muita paz, saúde e que essa data se repita por muitos e muitos anos. E ele falou que ontem foi o aniversário dele, quase no mesmo dia, junto com a Laura. Olha que legal, gente boa, cancerianos fazendo aniversário no mês de julho. Parabéns atrasado, viu, Leandro? Leandro, um grande abraço a você, muito obrigado, tá? Um forte abraço e obrigado pela audiência diária a toda a programação da Prever FM. Você ouviu Primeiro Jornal Prever FM.